Diante da tragédia no Rio Grande do Sul, os especialistas em leis agrárias falam hoje de um tema bastante pontual, sobre a reparação de danos ocasionados por causas naturais, as enchentes, por exemplo, que atingiram o estado do Rio Grande do Sul. Teve pecuarista que perdeu o rebanho inteiro. Eles querem saber o que pode ser feito, se a lei ampara eles, sobre questão de ressarcimento. Vamos conferir? Diga lá, doutor Pedro. Saudações, bem-vindos a mais uma edição do Direito Agrário, comentando sobre legislação no agronegócio e também assuntos atuais e contemporâneos, infelizmente comentando aí sobre os desastres ocorridos no estado do Rio Grande do Sul, para aproveitar dessa oportunidade e tratar de medidas de mitigação, ou seja, de redução de impactos e a reparação de danos causados por enchentes. Esses eventos climáticos eles estão cada vez mais frequentes e intensos e representam um grande desafio para os produtores rurais e para toda a população cuja economia dessas regiões está baseada em atividades agropecuárias, causando perda em plantações, infraestruturas, criações de animais, além do risco à própria vida das pessoas nessas regiões. Nos solidarizamos com os sofrimentos e com as angústias de todas as pessoas afetadas pelo desastre ocorrido no Rio Grande do Sul e aproveitamos essa oportunidade não apenas para clamar pela ajuda a essas regiões necessitadas, mas também para comentar sobre algumas questões jurídicas referentes aos desastres ocorridos, uma questão de responsabilidade civil e outras situações relacionadas à reparação e à prevenção de danos ocasionados nessas situações. Os lares inundados, os riscos à saúde ocasionados por agentes contaminantes, patológicos ou químicos, perdas humanas, a interrupção de atividades econômicas são apenas algumas das consequências, por vezes causadas por uma precária prevenção estrutural desses eventos possivelmente previstos e que chamam essa discussão também sobre a ótica jurídica. Em situações de enchentes, mesmo que sejam situações tecnicamente naturais, causadas pelo transbordamento da água do leito natural de córregos, rios, lagos, mais frequentes em áreas populosas, em razão da drenagem menos eficiente do solo, além de medidas de prevenção para minimizar riscos, danos, sugerem-se também algumas medidas de reparação de danos pelos estragos causados, possibilitando a retomada das atividades econômicas nessas regiões e também pela segurança alimentar de toda a região, Uma das várias sugestões jurídicas que temos é realizar um diagnóstico, assim que possível, é claro, da situação da propriedade rural por meio de peritos técnicos que possam documentar num laudo técnico os danos causados à infraestrutura da propriedade, incluindo insumos, cercas, estradas, pontes e demais infraestruturas relacionadas, possibilitando a tomada de medidas judiciais ou extrajudiciais para mitigação, para reparação dos danos causados. Os laudos assinados com anotação de responsabilidade técnica por peritos vão auxiliar na identificação das prioridades, dos maiores problemas que demandam obras, benfeitorias úteis e necessárias nas áreas mais críticas para a produção e para a infraestrutura da propriedade, como cercas para contenção do gado, estradas para acesso e escoamento da produção, os locais para armazenamento seguro de insumos e grãos. Nos arrendamentos, na ocorrência desses eventos, recomenda-se ao arrendatário imediatamente comunicar ao arrendador, o proprietário do imóvel, para que ele não seja considerado inadimplente ou excessivamente onerado pelo contrato que foi feito pelas partes, contando principalmente com o esforço das partes numa negociação extrajudicial que atenda aos interesses de todos, o que também se aplica aos bancos para que o arrendatário ou proprietário consiga renegociar as suas dívidas. É sugerido também a realização de uma análise de solo para identificar os danos causados pela inundação, como a erosão, a compactação do solo, a salinização, as alterações de fertilidade, contaminação por elementos químicos carreados aí pelas águas, o direcionamento de medidas de recuperação, correção e recuperação da capacidade de produção do solo, reduzindo também uma possível responsabilidade ambiental que venha posteriormente aí pela falta desses cuidados. As perícias, atas notariais, boletins de ocorrência também vão servir para essas situações todas, mas também como elementos de ajustes nas declarações, como, por exemplo, do Imposto Territorial Rural e do CCIR, do Certificado de Cadastro Imóvel Rural, já que nesses dois instrumentos que eu comentei,
é necessário classificar as benfeitorias e informar a produção dessa propriedade rural para que ela seja corretamente tributada e para que não seja considerada improdutiva perante os órgãos públicos e possivelmente destinada à reforma agrária no futuro. Os mesmos laudos e diagnósticos também vão ser utilizados para acionar o seguro agrícola, caso existente, garantindo a redução desses prejuízos por meio da apólice, das coberturas contratadas, isso se for possível de acordo com as cláusulas que constam nessa apólice. Cada situação tem que ser analisada nas suas devidas peculiaridades, cada região tem que ser analisada com as suas devidas características, mas a legislação brasileira também estabelece hipóteses de responsabilidade civil por danos causados por enchentes, que podem recair até mesmo sobre o poder público e sobre eventuais outros agentes causadores que eventualmente tenham contribuído indiretamente para as enchentes, no caso da falta de manutenção de sistemas de drenagem, ausência de obras de contenção de enchentes e outros fatores. Segundo a legislação, o poder público pode responder por ação ou por omissão na demonstração da existência do dever jurídico de praticar determinado fato, até mesmo de não se omitir, e que o dano poderia ter sido evitado ou que demandaria uma obrigação de agir para impedir o evento danoso. A atuação deficiente do Estado, do poder público, ou a sua omissão genérica, ela aparece quando do evento concorrer com a falta de obras que razoavelmente seriam exigíveis ou de providências que seriam possíveis dentro das suas possibilidades, onde o seu grau de previsibilidade ele é certamente maior do que o cidadão poderia prever. E eventos climáticos não são excludentes de ilicitude, de responsabilidade do Estado, por ser possível considerar ações preventivas de infraestrutura para evitar a agravação ou a ocorrência de danos em algumas regiões. Esse direito dos desastres, como é chamado, ele é um tema relativamente recente na legislação brasileira e engloba uma série de conjuntos de normas, princípios voltados para a prevenção e redução de danos causados por eventos adversos, como enchentes, deslizamentos, secas e incêndios florestais. Existem diretrizes legais para a atuação do poder público na gestão desses riscos, incluindo ações de mapeamento de áreas de risco, capacitação de agentes, elaboração de planos de contingência e, além disso, existem procedimentos legais para reconhecimento da chamada situação de emergência e estado de calamidade pública, permitindo a mobilização de recursos para assistência a essas vítimas das áreas afetadas. Então, o enfrentamento de mudanças climáticas, atualmente, ele é feito através de mitigação e de adaptação aos eventos, mas não dispensa a responsabilidade por danos causados tanto pela omissão na prevenção, quanto pela ação que contribui para a ocorrência desses desastres, sendo necessária uma abordagem integrada e proativa para a redução desses riscos e a proteção da população frente aos eventos climáticos. É necessário que urgentemente sejam tomadas medidas para financiar a reconstrução e infraestrutura da recuperação dessas áreas produtivas e possivelmente concedendo benefícios fiscais, além de contar com apoio de assistência técnica e produção rural. Saudações e até a próxima.